Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o João e na palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de falar sobre fé. E bom, o que é a fé? Nós achamos a definição de fé internet afora, em livros, em dicionários, mas a gente não acha essa definição em nenhum lugar como nós achamos na Bíblia. E é sobre a definição de fé na Bíblia que eu gostaria de falar com vocês hoje. A nossa mensagem de hoje vai girar em torno de Hebreus capítulo 11 e capítulo 12. E eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, Hebreus 11, versículo 1 ao 3, onde nós vamos ter a definição de fé de uma forma maravilhosa. E aqui diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus e pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então aqui na palavra de Deus nós temos uma definição maravilhosa de fé nesse capítulo de Hebreus. Sabe, a fé consiste em crermos em algo que não podemos ver. É maravilhoso pensar dessa forma, porque é muito fácil a gente crer em coisas que a gente vê. É muito fácil a gente crer naquilo que a gente pode tocar, porque está na nossa frente. A gente está vendo. Mas aqui a definição bíblica de fé fala de outra coisa. Fala de crer naquilo que a gente não vê. De crer naquilo que é invisível, que é intangível. E isso alegra muito o coração de Deus. Como diz aqui em Hebreus 11, versículo 6. Sim, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então a fé realmente se trata disso, em crer no que não podemos ver, em crer naquelas recompensas futuras que ainda não podemos ver, em crer na vida eterna, que é algo que ainda não podemos ver. Sabe, eu gosto muito desse capítulo 11 de Hebreus, porque ele é como se fosse um hall da fama dos heróis da fé que passaram pela Bíblia. E eu acho isso maravilhoso. A gente vai lendo e vai vendo a história de cada um, a trajetória de cada um, e como eles tiveram fé. E se você tiver um tempo, eu gostaria que você lesse Hebreus 11 inteiro aí na sua casa, onde você estiver, porque é realmente maravilhoso e inspirador. E um desses heróis da fé que eu queria tratar aqui hoje especificamente é sobre Abraão. Em Hebreus 11, no versículo 11 ao versículo 12, diz o seguinte: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes, como as estrelas dos céus, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Sabe, aqui a gente pode ver como é maravilhosa essa parte da vida de Abraão. Se a gente parar para fazer uma análise, a gente vai ver que Abraão já era um homem velho, Sara já era uma mulher velha. E aí está o segredo da fé, olhar para aquilo que a gente não pode ver. Abraão poderia muito bem ter olhado para a sua circunstância, qual ele passava, ele já era um homem velho, Sara já era uma mulher velha, ele podia falar: poxa, eu já estou tão velho, eu não posso ter filhos, olha a minha mulher, como que eu vou ter filhos? Mas não, ele olhou para Deus, ele creu na promessa que ele não podia ver. E assim, de um só homem, veio uma geração numerosa, tão numerosa quanto os grãos de areia da praia, quanto as estrelas do céu. Em Hebreus 11, do versículo 17 ao 19, diz o seguinte: foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber a morte do seu filho Isaque. Mais uma vez a gente pode ver o exemplo de Abraão, como que por meio da fé ele não olhou para as circunstâncias humanas que o cercavam,
Se a gente for pensar, Abraão era um homem velho. O seu filho tinha nascido e de repente Deus pede para que ele entregue o seu filho. E Abraão podia ter olhado para as circunstâncias humanas mais uma vez e falar: poxa, meu filho demorou tanto para chegar e agora eu vou ter que entregá-lo. E toda a promessa que Deus me fez, e tudo que me foi prometido eu vou jogar no lixo. Mas não. Abraão não sabia que Isaac iria ser poupado da morte. Mas mesmo assim ele não negou dar Isaac a Deus, porque ele tinha fé que mesmo assim a promessa ia se cumprir. Ele não estava olhando para as circunstâncias humanas. Ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaac. E essa é uma característica que nós que desejamos ser homens e mulheres de fé temos que ter em nosso coração. Não olhar para as circunstâncias humanas que nos cercam, mas olhar para o alto, olhar para Jesus, olhar para aquele que não podemos ver com os nossos olhos e ter fé. Outro grande herói da fé que eu quero falar aqui é sobre Moisés. Em Hebreus, capítulo 11, o versículo 24 ao 26 diz o seguinte: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho ou filha de Faraó, de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado, ele olhou que era muito melhor sofrer desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Sabe, eu acredito e vejo aqui pela palavra de Deus que uma das características também que nós temos que ter como homens e mulheres de fé é não deixar se corromper pelo meio que nos cerca. E nós vemos isso pelo exemplo de Moisés. Moisés poderia ter tido uma posição de muito prestígio no Egito. Moisés poderia ter aproveitado muitas coisas no Egito, altas posições, reinos, mas não. Ele teve fé na recompensa futura. E por ele ter fé na recompensa que ele não podia ver, ele seguiu a Jesus. Ele abriu mão de uma vida luxuosa para passar 40 anos no deserto, porque ele tinha fé. Então, como nós podemos ver, é perfeitamente que a fé é a certeza daquilo que não podemos ver. E aí você pode me perguntar, como que eu faço para ser um homem e uma mulher de fé? Qual é o segredo para que eu seja um homem e uma mulher de fé? E o segredo de tudo isso está em uma coisa: olhar para Jesus. Não olhar para as circunstâncias humanas que nos cercam, não olhar para os problemas que nos cercam, mas manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e o mais maravilhoso é que Hebreus, ele, no capítulo 12, nos dá um guia realmente de olhar para Jesus e de como ter fé. É como diz aqui em Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Assim nós, que temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida que está marcada para nós. Conservemos os olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Então a chave, o segredo para uma vida de fé é Jesus Cristo. O segredo para uma vida de fé em momentos que estivermos desanimados é olhar para a trajetória de Jesus Cristo. O segredo para uma vida de fé é ver a fé como Jesus Cristo via a fé, como Jesus Cristo tinha fé. É olhar toda a sua trajetória, tudo que ele passou sem reclamar, até a morte de cruz, pois ele estava de olho na recompensa futura, no que ele não podia ter. E esse é o segredo da fé. Crermos naquilo que não podemos ver, na recompensa futura, na vida eterna. Que Deus abençoe.